vocação, discernimento vocacional não se faz às pressas. Vocação não é miojo, acima de tudo é escuta e resposta. Se nosso Senhor paga um preço, nós também temos um preço a pagar. Né? Nem todos são profetas, nem todos são apóstolos. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás também não é digno de mim. Né? A videira, ela só dá fruto se ela for podada. Mas as circunstâncias da vida dela não permitem que ela siga esse chamado. Você vai ofertar a Deus as primícias. Aí vem desde Abel, né? Isso, então sendo de Deus, ele é chamado a servir segundo a vontade de Deus. Agora que a carne já foi, você quer entregar os ossos para Deus? Mas com o último ela fala que não, que o filho dela não iria ser padre, que ela preferia que ele morresse. E Deus leva esse filho dela. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, minha irmã. Aqui estamos no Católico em Destaque, em seu 3º episódio. E hoje trouxe uma convidada especial da nossa paróquia, lá da comunidade Bom Jesus, a Sueli, que vai me ajudar a bombardear o nosso convidado com as perguntas envolvendo um tema que estamos vivendo no mês, que é o mês de agosto, o mês das vocações. Tudo bem, Sueli? Olá, tudo bem? Paz e graça. É um prazer estar aqui, né? Uma graça muito grande. Bom, quem mais uma vez será o nosso convidado é um sacerdote, Padre Chaibon. Tudo bem, Padre? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite de participar com vocês nesse momento e também para possa conhecer melhor também nossa congregação, né? Legal. Sua bênção. Deus abençoe. Obrigado. Bom, e antes da gente começar, eu queria pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal da paróquia, para que a gente alcance maior número de pessoas possíveis, para que nós consigamos levar, que seja um pouquinho de aprendizado, servirmos de instrumentos para a palavra de Deus, né? E para a gente começar, a gente queria ouvir do senhor, Padre, um pouquinho da sua história. Bom, meu nome eu sou Chaibon Antônio Rufino, sou padre estigmatino da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este ano eu completo 5 anos de ordenação presbiteral e atualmente tenho 36 anos e na vida da província, da minha congregação, província de Santa Cruz, eu exerço hoje a função de animador vocacional e responsável da juventude estigmatina. Por isso, o meu ministério, eu não estou vinculado diretamente a uma paróquia, mas eu estou aberto a toda e qualquer ação pelo Brasil afora, também Chile e Paraguai, onde está presente a nossa congregação, especialmente a minha província de Santa Cruz. Padre, conta um pouquinho para nós como foi descobrir a sua vocação como padre, né, como sacerdote. O senhor está contando aí que tem já 5 anos, né? 5 anos. De formação de padre que já exerce. E como foi lá atrás, quando o senhor descobriu? Bom, desde criancinha, desde pequenininho, na minha comunidade onde eu cresci, minha cidade natal onde eu cresci, chamada Mantenópolis, uma cidade bem pequenininha no interior do Espírito Santo. É interessante que é uma cidade em meio às montanhas, né? Então, é um diferencial. Então, desde pequeno na comunidade, meus pais sempre me levaram para a igreja, sempre me levaram para a catequese, participar das atividades. Todos os domingos íamos à missa ou celebração da palavra, porque lá os padres são poucos, né? E o povo tem bastante o costume de ir no domingo, independente se é missa ou celebração. E meus pais sempre participativos da comunidade. E certa vez eu falei, quero ser padre, porque tinha um padre na paróquia que... Com quantos anos isso? O senhor tinha? Eu me lembro, era 4 anos. porque assim, tinha um padre italiano chamado Padre Pedro, ele era da diocese de Vittorio Veneto, só que ele estava no convênio fideidono com a diocese de São Mateus, que é a minha diocese de origem no Espírito Santo. E aí esse padre estava na minha cidade, foi esse padre que praticamente quando chegou assistiu o matrimônio dos meus pais. Então era um padre assim muito querido, muito presente na comunidade.
E eu perturbava esse padre toda hora, toda hora. Então era um padre que eu gostava muito dele. E antes da missa corria atrás dele para cumprimentar, depois da missa também. Quando eu ia para a creche, eu não queria ir para a creche, eu gritava, Padre Pedro, socorro! E aí, desde pequenininho, eu queria ser padre, a imagem do Padre Pedro, né? Ah, então te Então, cativou muito a ele me imagem dele. cativou bastante. Então, era um padre que eu não entendia muita coisa, Sim, sim. mas era alguém que foi uma presença, assim, que me motivou, que me edificou logo no começo da minha infância, né? É, esse padre, por, por ocasião, ele acabou morrendo num acidente de carro, né? E nesse acidente de carro, na verdade, ele teve um acidente de carro e um tempo depois ele acabou morrendo. Só que a presença dele é muito viva ainda na minha cidade. Agora nem tanto, mas a família dele, os familiares dele vinham de Vitório Vêneto, visitar ali a cidade, tinham uma amizade e tudo mais. Nessa época você já ter sofrido bastante pela perda do padre. Eu não sofri porque eu não tinha muita noção das coisas, Ah, né? entendi. Então, assim, eu me recordo que eu estava no velório dele e eu me recordo que eu estava procurando o Padre Pedro no velório, Nossa, cara. mas eu não Tadinho. achei. Então, assim, foi um. A Entendi. inocência de criança naquela Inocência situação, de né? criança, né? Então, eu lembro de alguns flashbacks, assim, eu era muito pequeno, mas eu lembro do velório, a comoção da comunidade. Mas eu não tive assim sentimentos eu não tinha muita consciência das coisas, Entendi. E né? nessa época o senhor tinha 4 anos, o senhor falou, né? 3 para 4 anos mais ou menos, né? E aí, mais para adolescência, que foi surgindo realmente a vocação? Aí eu fui amadurecendo. Quando eu estava no segunda série, hoje seria terceiro ano, né? Sim. Na segunda série, um dia a professora foi falar sobre profissões. E isso eu já tinha já uns 7 anos. A professora foi falar sobre profissões e alguns falaram, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser do exército, não sei o que, não sei o que. E eu falei, eu quero ser padre. Não. E adiantando um pouco, na minha ordenação presbiteral essa professora estava e no final ela me relembrou disso. Mas eu lembro de que eu falei. Nossa, que Então legal, eu cara. falava desde pequenininho, quero ser padre. No ano de 98, a minha família se mudou para Praia Grande, no litoral de São Paulo. Foi um tempo de crise muito forte, né? Meu desemprego lá na região. E aí surgiu uma oportunidade de emprego para meu pai e toda a família migrou ali para a Praia Grande. Então eu fui migrante. E ali eu conheci os padres da minha congregação, dos estigmatinos. Eu tinha 9 anos no período, né? 9 anos no período. Então, também não entendia muita coisa. Sim. Eu sabia que estava mudando, fiquei triste porque tinha as minhas amizades, e tive que deixar para trás as minhas amizades e fui para um lugar diferente. Foi um tempo de adaptação, até que no ano de 2012, na paróquia onde eu estava, eu já estava mais grandinho já, né? Na paróquia onde eu estava, eu participava do grupo de coroinhas, coroinhas de acólitos, eu estava no movimento da Mãe Rainha, eu estava na Legião de Maria, e aí, num dia, numa das festas, a festa da Ácios, da Legião de Maria, 25 de março, um padre da minha congregação, ele no final da missa falou para mim, você não quer ser padre? Aí eu falei, quero. Aí, me dá seu endereço aqui. Passou o endereço. E a partir disso eu comecei a corresponder, a Entendi. correspondência, né? E nessa época que o senhor ainda era vamos dizer, uma criança, né? O senhor chegava a brincar de estar na missa e tal? Não tinha nunca, muito isso. não tive isso de brincar, de rezar a missa, não. Mas, na verdade, foi 2011, porque eu tinha 12 anos na época. Não tive muito disso. Mas frequentava bastante a igreja ali. Frequentava. Até um tempo, os meus pais falaram, não, calma um pouco, filho. Tá com Calma, muito. que tá indo demais da igreja.
porque eu estava, mas eu entendo dos meus pais, né? Eu estava dando mais prioridade para as atividades da igreja do que as atividades da escola. Entendi. Então, a escola para mim foi visto como algo secundário, porque minha prioridade era servir a igreja e, logicamente, ser padre, né? É um correto, vamos dizer assim, para quem quer ser padre, não é? Aí eu Não que você tenha que abandonar os estudos, não é isso, mas não, mas a minha ideia, na minha cabeça, na minha concepção, o estudo não era tanta prioridade para minha Entendi. vida. Então, mas aí depois, conversando com o animador, com o promotor vocacional da época, ele falou, não, você tem que estudar, tem que se dedicar bastante, né? No ano de 2004, a minha família voltou para o Espírito Santo, minha terra natal, para Mantenópolis. Eu continuei o acompanhamento vocacional por 2 anos, concluí o ensino médio. Concluí o ensino médio, eu ingressei no nosso seminário, um propedêutico nosso em Ribeirão Preto. Hoje o senhor tem quantos anos? Hoje eu tenho 36. Nossa, mas então é desde cedo mesmo a vocação entrou na Eu vida do senhor. ingressei, eu fiz 18 anos dentro do seminário. Bem cedo. É, E duas coisas muito bacanas, né? É uma vocação bem vivida, desperta vocações, né? O padre lá, quando você era criança, o exemplo dele despertou a vocação na sua vida. E o senhor amadureceu a sua vocação servindo, né? O senhor não ficou em casa, lá parado, esperando que a vocação viesse até o senhor. O senhor teve certeza da tua vocação servindo e participando da igreja, sim, né? servindo até... no período, eu me encantava muito pela vida monástica. Não conhecia. Eu tinha lido algumas coisas sobre a vida monástica, mas me encantava muito pela vida monástica. E pensava, um dia eu quero ser monge. Um dia eu quero ser monge. E hoje eu estou numa congregação que o nosso lema interno é monges em casa, apóstolos fora. Então, apóstolos me tornei um monge, né? Muito legal. Bom, padre, mas é muito linda essa história. Para mim é muito, muito tocante porque a gente vê que realmente Deus prepara pessoas para cuidar da messe, né? E realmente prepara. Mas vamos entrar no nosso tema, que é o porquê estamos aqui. Vocações, padre. O senhor falou que é um pescador de homens na missa que gente, na missa eu fiz igual o padre Erickson. Fui lá e na saída já sequestrei o padre. Falei, padre, então, deixa eu te falar. A gente tem um podcast e tal, e o padre topou e estamos aqui. Então, na missa o senhor falou que costuma ser um pescador de homens. Viaja muito, como o senhor mesmo falou. Qual é a chave ali para o senhor notar se alguém tem uma vocação, uma certa disposição, tanto para sacerdote, leigo ou até mesmo freira, né? Várias vocações que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas qual é a chave para o senhor notar? Falar, eu acho que aqui tem uma certa vocação para seguir. Uma das primeiras coisas que eu do diálogo com os vocacionados eu tenho é que eles têm que estar primeiro adequados ao tempo da paciência. Vocação, discernimento vocacional não se faz às pressas. Vocação não é miojo. Vocação é algo que você demora para compreender o porquê, o para quê e o como, e você demora você construir e se moldar. Então, mas em meio às comunidades, a gente percebe sempre tem uns que manifestam um desejo de servir a Deus, e eles conversam com os padres das respectivas comunidades, porque eu sou na organização do serviço de animação vocacional nosso, eu sou a ponta final. Entendi. Então, é a última peneira, no caso. Então, na nossa organização provincial, nós temos o SAV nas paróquias, que nós estamos num processo de reestruturar isso, porque a pandemia fragmentou muito, né? No SAV, em cada paróquia tem um religioso responsável para acompanhar os jovens que estão no SAV, e esse religioso responsável me passa, pede que o jovem entre em contato comigo, e aí que nós começamos um projeto, um acompanhamento em vista do ingresso na nossa casa de formação, né? Então, acaba que eu já pego os frutos meio que já vai encaminhados. encaminhado. Os peixes já tem raçãozinha para os peixes que pescar, né? Entendi. Muito bom. Quando a gente fala de vocação, né,
a gente pensa primeiro no padre, na freira, né, nos irmãos que são consagrados, mas existem outras vocações. Fala um pouquinho sobre o que é vocação para nós, Igreja Católica. Bom, isso eu falo ao meu discernimento. Vocação acima de tudo, é escuta e resposta. Só compreende realmente a própria vocação dentro da vida da igreja, primeiro, quem escuta, e aí está a escuta da palavra de Deus, está a escuta diante de Jesus sacramentado, então, a leitura da palavra de Deus, Jesus sacramentado, e também pelo dom do conselho que outras pessoas nos dão. Então, é preciso que escute para que você possa dar uma resposta. Passa muito nas redes sociais um videozinho que acho bem interessante, do pastor e suas ovelhas, que tem um grupo de turistas que ficam chamando as ovelhas e as ovelhas não respondem. Quando escutam a voz do pastor, as ovelhas correm ao encontro e respondem, né? Da mesma forma, o processo da vocação. Você tem que escutar aquele que te chama e discernir entre tantas vozes do mundo a voz daquele que te chama de verdade. E aí você vai servir de acordo com sua vocação. Então, na minha congregação, nós temos 2 propósitos na verdade, acaba sendo um único propósito, né? Nosso único propósito é a consagração. Somos consagrados pelos sagrados votos de castidade, pobreza e obediência. E depois, isso se dá de um serviço de alguma outra forma. Então, alguns escolhem ficar como irmãos e servem a igreja dentro da sua liberdade como irmão. Outros escolhem ficar como diáconos e servem a igreja como diáconos. E outros como padres, para servir a igreja como padre. Então, o meu ministério é um serviço à igreja. Mas, antes de tudo, acima de tudo, eu sou um irmão, sou um consagrado. Mas o irmão também faz o voto de pobreza, castidade, tudo? Os mesmos votos. Entendi. Ele só não tem a responsabilidade de um padre, no caso. Não tem a responsabilidade de um padre. No nosso processo de formação, o irmão tem que cumprir o mesmo processo de formação que todos fazem. Estudar tudo. Estudar a faculdade de filosofia, tem o noviciado, teologia. Todo mundo tem que fazer teologia, então tem que estudar como todos, né? No passado era um pouco diferente, era distinto, mas aí nós tivemos uma boa reforma e essa reforma unificou o processo formativo. Para que compreenda que na igreja tem uma riqueza de vocações. Nem todo, eu recordo ali a carta de São Paulo aos Coríntios, né? Na comunidade, nem todos são profetas, nem todos são apóstolos, nem todos estão para servir. Cada um a seu modo, porque o corpo de Cristo vive em plena harmonia, cada um a seu modo. A mão pode falar, cansei de ser mão, ou virar pé. Tem que se compreender. Por isso o discernimento é necessário para a escuta. E, logicamente, depois disso, a resposta. E a resposta tem que saber das consequências. Você não pode responder sem saber daquilo que te aguarda. O Senhor Jesus fala, quem toma sua cruz, vem e segue-me, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz, vem e segue, não é digno de mim. Então, a resposta tem uma consequência. A cruz, que nós somos chamados a carregar. E a resposta da cruz é também um caminho que nós devemos compreender, que vamos passar pela cruz de Cristo. Eu diria que se nosso Senhor pagou um preço, nós também temos um preço a pagar, né? Eu não digo pelos nossos pecados, porque Ele fez isso, mas o preço de negar a nós mesmos é este valor, né? E a gente, isso martela muito na minha cabeça, que a gente doa-se a Jesus porque nós queremos doar, não que Ele nos imponha isso. Mas a partir do momento que se diz cristão, você tem que pagar o valor, né? E é justo que muito custe aquilo que muito vale, né? O amor e o serviço a Cristo, a nossa entrega tem que ser de uma forma que não olhe para trás, né? O padre falou, Sim. pega a sua cruz. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás também não é digno de mim, né?
Então a gente tem que ter essa consciência de que o servir a Deus é o ir, vai ter sacrifícios, a cruz vai pesar, vão ter barreiras, né, pedras além do caminho, mas Cristo não nos prometeu que seria fácil, né, que seria que a gente não ia sentir dor, que não ia nada, mas ele prometeu que estaria do nosso lado e que a gente superaria e venceria a cruz da mesma forma como ele venceu, né? Olhar para trás já diria a mulher de Ló, né? Não pode, então. Vira estátua de sal. Vira estátua de sal, não tem jeito. Né? Mas até essa passagem, quem toma sua cruz vem, segue-me, não é digno de mim, eu usei na minha ordenação presbiteral. É o evangelho da minha ordenação presbiteral. Eu acho que deveria ser de todos, mas é que tenho bastante discernimento, como o senhor falou, né? Porque na minha ordenação, eu trabalhei a dinâmica da cruz. Certo. Da cruz e utilizei essa passagem do Evangelho, porque é a cruz de Cristo que nos atrai. É o mistério da salvação em Cristo que nos atrai. E aí nós devemos sempre corresponder a esse mistério de forma a ser uma resposta digna, né? Então, a primeira leitura foi do profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, eu deixei-me seduzir. E a cruz nos seduz. Aqui falávamos da cruz aqui, dos estigmas. Os estigmas de Cristo nos atraem, nos seduz. Muito. E é preciso que a gente dê uma resposta de amor para isso, né? Sim. O padre está falando das etapas, né, de descoberta da vocação na comunidade e a questão do medo, né? Em algum momento o senhor sentiu medo, o senhor lida, né, com os jovens que estão ingressando, a parte do medo, né, de corresponder a esse chamado. Que dica que o senhor daria para quem está nos ouvindo entender e conseguir superar o medo para viver verdadeiramente a sua vocação? Bom, no processo formativo, eu vivi medo 2 vezes. A primeira vez que eu vivi medo foi bem nos primeiros dias, especificamente foi no dia 24 de fevereiro de 2007. Eu ingressei no seminário em 2007, dia 1º de fevereiro, dia 24 de fevereiro de 2007, quando eu caí de uma árvore e bati a boca numa valeta de concreto, me machuquei todo. E ali eu tive medo, mas um medo bem infantilizado. O formador vai me mandar embora. Porque eu me machuquei. Foi um pouco medo nesse quesito. E a segunda vez que eu tive muito medo foi quando, após concluir a teologia, eu fui fazer uma pós-graduação em Curitiba. Concluindo a pós-graduação, porque eu saí do processo formativo, fiquei 1 ano e meio fora, voltei e eu tive que cumprir o processo formativo na teologia completo, né? Só que eu já tinha feito 1 ano de teologia e aí não daria o tempo, então me propuseram fazer a pós-graduação. Quando eu concluí a pós, o provincial ele me mandou ir para a Bahia para ser formador na Bahia. E eu tive medo de não dar conta. Porque nunca foi uma função que eu almejei, e hoje eu dou graças a Deus quando estou nela, mas é sempre algo muito pesado, porque estar numa casa de formação, você é aquilo que sustenta a casa, que gere os horários, que faz a manutenção. Então eu fiquei com medo de não conseguir. Só que ao mesmo tempo, diante do medo, Deus sempre deu uma resposta que também está ali nas Sagradas Escrituras: não tenhas medo, né? Porque eu estou contigo. Ele nunca abandonou em meio ao medo, né? Em meio ao meu acidente, ele esteve comigo. Em meio à minha angústia, no começo desse processo, ele também esteve comigo. Eu fiquei umas 2, 3 noites sem dormir, pensando nisso, meu Deus do céu. Mas ele nunca abandonou. E a resposta a eles que estão com medo saiba que Deus nunca te abandonou. Deus nunca nos abandonou até agora, e não vai ser agora que ele vai fazer isso, né? E padre, quando a pessoa
qualquer um que se sente chamado para se tornar ou freira ou padre, vamos começar pelo mais rigoroso, vamos dizer assim. E se no meio do caminho ele tiver uma dúvida e quiser sair, pode, não pode, isso é permitido, tem que ter muito discernimento, o que acontece ali? Né? É sempre um discernimento, né? O formador, ele está ali para te ajudar a moldar. Quando você entra no processo formativo, né, na etapa formativa, no nosso caso, você tem que se compreender como vaso na mão do oleiro, como está ali no profeta Jeremias. Então, como vaso na mão do oleiro, você tem que se deixar formar. E você tem que deixar se permear pela água da graça de Deus para que você amoleça. E você tenha a forma que você deve se encaixar. Porque a vida consagrada, ela já está formada, já está estruturada. Aqueles que almejam a vida consagrada, ele tem que se moldar à vida. E não a vida consagrada se moldar a ele. Então essa é uma das dificuldades do nosso tempo. Muitos querem uma vida ao seu molde, ao seu gosto, e não aquilo que a igreja chama, né? Vindo alguns luteros da vida aí. E aí por isso que nas casas de formação nossa, nós temos os formadores. Qual é a função do formador? O formador é moldar a pessoa, para dar formato. E muitas vezes, para dar formato, precisa tirar os excessos. E aí, se a pessoa chegou em determinado momento de discernimento e percebeu, não é para mim isso, a minha vida, a minha vocação não é para a vida consagrada, é para o matrimônio, ou minha vocação não é para a vida consagrada, é para ser um padre diocesano. A gente ajuda a encaminhar para esse processo, né? Mas evidentemente ajuda no caminho do discernimento. A formação é para você discernir. Para viver no nosso modo, você tem que se moldar ao nosso modo de ser. E isso você tem que, por vezes, jogar algumas coisas fora que não cabem naquele espaço, ou você tem que desenvolver algumas coisas a mais para se moldar melhor aquele espaço. Então é um equilíbrio, né? Vocês são como se fosse o jardineiro podando a árvore, né? Para que ela cresça e dê mais frutos, é sempre preciso podá-la, né? A parábola da videira. Isso. Por incrível que pareça, depois que, na casa onde eu morei na Bahia, tem umas videiras lá. Depois que eu comecei a mexer com videira lá, que eu fui entender a parábola da videira direitinho. Entendi. A videira, ela só dá fruto se ela for podada. Se ela não for podada, ela dá fruto, mas o fruto é pouco. Sim. Então, quanto mais podada e limpa ela estiver, melhor ela dará frutos. Sim. Também os estudantes, durante o processo, para que eles frutifiquem bem, eles precisam também se deixar podar, para que dê bons frutos, né? Mas em todos os lugares são assim. Seja no mercado de trabalho, seja em outros lugares, todo lugar é assim. Mas por graça de Deus, a igreja é o único lugar que a poda é misericordiosa, a poda é caridosa. Né? É com amor, né? É com amor. Com caridade, né? Com caridade. Bom, padre, outra coisa que a gente ia te perguntar é o seguinte: uma pessoa que, por exemplo, ela sente um chamado para se, sei lá, um chamado muito forte para ser algum religioso, por exemplo, mas as circunstâncias da vida dela não permitem que ela siga esse chamado. O que fazer? Como trabalhar isso no âmbito espiritual e também acho que até psicologicamente também? A primeira coisa que a pessoa tem que discernir no seu próprio dia é o tempo. Porque não adianta tardar as coisas e ofertar depois o que restou. É a segunda leitura. Foi a segunda leitura do domingo passado, as primícias, Cristo como primícia. A primícia são os primeiros dons, os dons frescos, os melhores dons.
Então, os frutos das primícias são os frutos escolhidos, são os frutos melhor trabalhados, são os frutos mais frescos. Você vai ofertar a Deus as primícias. Aí vem desde Abel, né? Então, ofertar a primícia quer dizer que você vai dar a Deus o seu melhor. E muitas pessoas tardam no processo de discernimento e, infelizmente, não tem muito mais o que ofertar. Porque, sendo sincero, eu teve um senhor que me partiu o coração, mas, infelizmente, não tem o que ser feito. 62 anos, dedicou a vida toda à família, a cuidar dos pais, a outras pessoas, e depois ele entrou em contato para fazer acompanhamento vocacional. Infelizmente não tem como, porque uma idade toda a avançada. vocação. Como dissemos antes, Jesus, no Evangelho de Mateus ali, o jovem fala: Mestre, eu te seguirei onde quer que vás. Jesus fala: a raposa tem suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar sua cabeça. Mestre, deixa que eu enterre meus pais, depois eu seguirei. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então, eu entreguei para Deus e para a igreja a minha juventude. Eu entrei com 17 para 18 anos no seminário. Eu entreguei a minha juventude. Hoje já estou na idade adulta. Então, o melhor de mim eu entreguei à igreja. Os melhores anos. Os melhores anos. E a gente não pode deixar tardar. A família, a gente passa por dificuldades, muitas vezes a família não reconhece, não se nega, passa por dificuldades, sim, passa. Temos padres que na ordenação presbiteral, o pai e a mãe não foram. Entendi, porque a gente ia entrar nesse assunto daqui a pouquinho, mas já pegando o fio da meada aí, o que fazer quando a família não aceita? Por exemplo, hoje o Bernardo de Claraval, os pais dele, a mãe dele acho que faleceu, se eu não me engano, o pai dele não aceitava, mas foi tão convincente que ele foi lá, converteu 25 para entrarem para a ordem dele, né? Assim, muitas famílias não aceitam. E a gente compreende que algumas famílias não aceitam, porque a família e os pais, eles não compreendem a missão de ser pai. Não compreendem que um filho, como fala o Salmo filme, os filhos são como as flechas na aljava. Flecha na aljava não é para você esconder, é para você jogar para fora, jogar para longe e se proteger do inimigo. Os filhos são criados para proteger os pais e também para a santidade. Os filhos são criados para que eles sejam novos santos, ou como ministros ordenados, como religiosos, como nova família, como nova igreja, mas eles são criados para isso. Então, os pais não compreendem a missão de ser pai. Ainda mais no mundo de hoje, né? Então é bem complicado. E essa falta de compreensão da missão faz com que, eu não vou deixar meu filho para o seminário, eu não vou deixar meu filho entrar para a vida religiosa, porque é meu filho, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, não compreende que o filho, uma vez que bota no mundo e é batizado, ele não é seu, ele é de Deus. Sim. É a história que você falou hoje da... E sendo de Deus, ele é chamado a servir segundo a vontade de Deus. A vocação é individual, né? O pai e a mãe não podem escolher a vocação do filho e nem o filho esperar que o pai e a mãe escolham a sua própria vocação, né? Muitos pais põem na cabeça que o filho tem que cumprir, tem que seguir ou fazer o que no passado eles se frustraram e hoje eles não conseguem. Ele tem que seguir aquele roteiro, tem que fazer né? aquele roteiro porque eles não conseguiram no passado. Então, é discernir o tempo certo, porque não pode tardar, senão tem uma piadinha do padre Patrick, né, que nas redes sociais, que a pessoa já de idade, eu tô com 40 e 50 anos, quero entrar para o convento. Aí o padre Patrick falou: agora que a carne já foi, você quer entregar os ossos para Deus? Não tem como, né? Já foi. Então a gente tem que entregar o melhor para Deus. Sim. Então não pode tardar. E os pais têm que compreender que filho não está
cortou o cordão umbilical, é de Deus. Ou mãe nenhuma tem cordão umbilical colado no filho até hoje, né? A gente vê muito hoje no mundo, né? No dia a dia, as famílias sonham com o filho para ser médico, sonham para ser advogado, sonham para ser muitas coisas, e acabou se perdendo esse sonho para a vida religiosa, né? Para ter essa vocação tão bonita que é de se entregar a sua vida inteira para Deus. Eu estava comentando com o Thiago, né, quando a gente estava vindo para cá, uma história, eu não lembro se foi o Padre Pio, mas uma mãe vai até ele, do padre, com 3 filhos e pede para que ele diga qual que vai ser a vocação dos seus filhos. E ele pergunta se ela tem certeza. Ela diz que sim. Aí ele fala: o primeiro ia ser advogado, ia se tornar juiz, o segundo ia se tornar médico, ia estudar medicina, e que o terceiro ia ser padre. E ela fica muito feliz com os 2 primeiros, mas com o último ela fala que não, que o filho dela não iria ser padre, que ela preferia que ele morresse. E Deus leva esse filho dela. E é entender que a vocação ao sacerdócio, né, a vocação religiosa, é muito mais bonita do que as outras vocações. Tão importante quanto, né? Um médico salva vidas, mas um padre salva almas, né, para Deus. Então, toda vocação, né, tem a sua importância, e a gente precisa de cada vez mais padres e freiras, né? Porque sem o padre a gente não tem missa, a gente não tem comunhão, a gente não tem Cristo ali, né? A gente não tem os sacramentos, a gente não consegue batizar as crianças, a gente não consegue casar, a gente não consegue ser redimido dos nossos pecados, né? Porque através da confissão é só o padre, né? O pessoal que está fora da igreja, os protestantes costumam dizer: não me confesso com Deus, eu não me confesso com o homem. Mas Deus deixou o homem justamente para que a gente entenda a nossa pequenez, e que para que ele também tenha esse poder para nos reconciliar, né? Então, é difícil para o jovem, né, se ver nessa situação, mas o caminho é muito bonito, né? É porque, assim, os jovens, e eu caminho um pouco com os jovens, eles têm uma dificuldade do imediatismo. Eles querem as coisas para ontem. Até outro dia desse, um jovem entrou em contato comigo e falou: padre, agora eu já estava fazendo acompanhamento com ele um tempo, agora eu tenho certeza da minha vocação, quero ser padre, eu quero entrar no seminário o mais breve possível. Eu falei: mas não é assim o processo. Primeiro que você não tem idade ainda. Depois, você tem que amadurecer as coisas. E tem que saber, você está querendo entrar, é por causa de uma decepção amorosa, por causa de uma falta de opção de vida, porque você quer entregar a sua vida para Deus. E também eu recordo uma fala de Dom Aldo Gerna, bispo emérito de São Mateus, está com 94 anos. Eita! Está bem senhorzinho já. Ele é um italiano, veio para o Brasil durante o período ali da década de 70, passou bastante necessidade, foi perseguido durante a ditadura, mas ele falava nas missas do Crisma. Ele falava: quem aqui gosta de padre na comunidade? Todo mundo levantava a mão. E quem aqui quer que seu filho seja padre? Todo mundo abaixava a mão. Aí ninguém levantava a mão. Porque assim, na comunidade se quer muito padre, se quer muito a presença de um padre. E pouco se faz para as vocações que nascem nas comunidades. Eu falo de algumas comunidades. Muitas boas vocações morrem dentro de casa. Porque os próprios pais podam vocações que são maravilhosas. Pessoas que fariam muito bem à igreja. Mas os pais, a família em si, nem são os pais, mas a família em si, podam, ou mesmo as amizades vão podando. Na escola, porque eu era coroinha e falava em ser padre, me zoavam porque eu era Imagino. Mas nem por isso eu desisti, né? Tem que fazer igual Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela não escutou não de ninguém, né? Não, você é muito nova, volta depois. Ela foi falar com o Papa, né? Porque ela queria entrar para o convento. E assim, a resposta, a vocação, quem vai cumprir a vocação é a pessoa do propósito de Deus, né? É que muitas pessoas hoje não veem a grande riqueza da presença do sacerdote. Não veem a grande riqueza. Então,
essa grande riqueza que deveria ser incentivada. Porque a messe é a parábola de hoje, que foi lido no Evangelho de hoje, dos trabalhadores da vinha que são chamados durante todo o dia. A vinha precisa de operários a toda hora, desde o começo até o final do dia, e sempre tem espaço, precisa de mais gente. Só que nem todos se abrem para responder, para escutar. O patrão foi o dia inteiro na praça chamar gente. E os últimos ainda falaram: ah, ninguém nos chamou. Entendi. Então, é preciso escutar as coisas no tempo certo e estar E atento. mesmo assim tiveram o mesmo E pagamento. mesmo assim tiver o mesmo pagamento, mas é preciso que saiba que a messe tem espaço para todo mundo. E falta gente para a messe ainda. Falta muita gente. Muita gente guarda os seus dons, né, padre? Que nem a parábola dos dons, né? Enterram os seus dons ao invés de oferecer ele na igreja para que eles possam ser multiplicados. Né? Você não precisa ser só padre, ou só freire, ou só religioso para ajudar na igreja. Né? O corpo da igreja é muito grande e tem espaço para todas as vocações, como o senhor falou. Tem espaço para todo mundo ajudar, né? Agora, no final de semana 24 e 23 e 24, vai ser celebrado o dia dos leigos, né? Depois, no outro final de semana, acho que são os catequistas, né? Então, assim, compreender que no Brasil, que é esse movimento que nós temos no mês vocacional, é para tomar consciência, a começar com o ministério dos ministros ordenados, que foca-se muito na figura do padre, mas também tem o bispo diocesano, o Romano Pontífice, que é o bispo de Roma, tem os padres, os diáconos, os ministros leigos também, por exemplo, os que são admitidos ao ministério de acólito, leitor, também é vocação. Depois, no segundo final de semana, a vocação à vida familiar. Então, família é sinal da presença de Deus, do amor de Deus. Os religiosos, que são sinais proféticos no mundo, que fazem a diferença, que dão um bom testemunho. Os leigos, que são aqueles que fazem com que o corpo de Cristo seja visível no mundo. E, por fim, ali os catequistas, que mesmo poucos anunciam o evangelho com alegria, né? Bom, já caminhando um pouco para o final, para a gente não tomar muito o seu tempo, já? padre. Bom, e deixa eu te falar. Vamos partir agora para o casamento, para o matrimônio, no caso. Quando que a pessoa percebe que realmente tem vocação para o matrimônio ali? O senhor tem alguma, como que eu posso dizer? Alguma, não fórmula, porque muitas vezes hoje o matrimônio é formado a partir do momento que a pessoa saiu, se encontrou com alguém, infelizmente teve relações, engravidou e acabou que saiu uma família ali, né? Como diria a música do Padre Zezinho, que nenhuma família se forme através de um acidente, né? Mas o matrimônio em si, a vocação do matrimônio é se dedicar somente à família? Ou tem que ter Deus acima de tudo, como é o mandamento, mas dentro da família o pai tem que, como que eu posso dizer, proteger e moldar e trabalhar somente para a família ali? Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se ficou muito claro. Bom, nós estigmatinos, vou falar da minha congregação, os nossos fundador, São Nosso Bertone, que tem a imagem dele aqui, ele nos dedicou aos esponsalícios da Virgem Maria e São José como patronos. Não é Nossa Senhora e São José, mas é a relação matrimonial deles. Por isso aqui tem esse íconezinho dos esponsais. E aqui nós vemos essa dupla relação de Maria e José. Maria é toda de Deus e toda de José. José é todo de Deus e todo de Maria. E os filhos, o filho que eles criam é presença de Deus. Então, a primeira coisa que os esposos devem se compreender, como fala Paulo na carta aos Efésios, que costumeiramente o povo usa nas celebrações do matrimônio, e alguns falam, troca de vez em quando, pelo amor de Deus, é a carta aos Efésios e a carta aos Coríntios, ali no capítulo 3, e só troca de vez em quando, pelo amor de Deus. Que ali Paulo faz a relação do esposo e da esposa
como Cristo e a igreja. A esposa é a igreja e Cristo é o esposo. Que a relação de amor tem que ser essa mesma relação de entrega e doação. Assim como Maria, como imagem da igreja, ela se doou toda ao seu amado José, respeitando José e compreendendo os limites do José. José, como pessoa também ali da presença de Deus, ungido, do Cristo, ele amou Maria, respeitou Maria e conservou-se fiel a ela. Então, a primeira coisa do matrimônio que deve se fazer, e aí algumas pessoas falam, eu vou fazer novena para Santo Antônio para casar. Faz novena para São José que é muito bom. É compreender que o homem que você busca, ele tem que ser uma pessoa que te leve a Deus e seja a presença de Deus. Que coloque a família como prioridade e essa prioridade diante da comunidade, diante da Eucaristia. A esposa, a exemplo da Virgem Maria, tem que ser toda de Deus, nos afazeres que faz, seja no lar, seja no trabalho, mas tem que ser toda de Deus e criar as crianças para serem presença de Deus no mundo. É esse o exemplo que as famílias têm. Essa é a missão. É que, infelizmente, algumas coisas na vida da igreja têm uma formação tão grande, como, por exemplo, para a primeira Eucaristia, tem uma formação enorme. Para a Crisma, uma formação considerável. O senhor vai bater na tecla que eu ia entrar agora, mas pode continuar. Para o ministério ordenado, no nosso caso, são 9 anos de formação para a vida religiosa, ministério ordenado. E aí nós pegamos sacramentos que são chaves, como o batismo. A pessoa deve fazer o curso de batismo em um final de semana. O curso de noivo também. Um curso de noivo em um final de semana. Então, isso deveria ser uma catequese, não um curso, mas uma catequese que mostre o caminho da vida. Eu diria até, eu posso aqui, é uma opinião minha, mas eu diria que o curso de noivo tinha que ser um divisor de águas na vida de um casal, sabe? Para se conhecer, principalmente aqueles casal de primeira viagem, né? Porque hoje no mundo acontece igual eu casei foi no mês 3, mas eu tô há 11 anos com a minha esposa. Então, assim, tem muita gente que está junto, né? Mas mesmo assim, o curso devia ser algo que realmente formasse, mostrasse o que é ser um marido, o que é ser uma esposa. Porque o curso que eu participei foi muito legal, a dinâmica e tal, mas não tem como que eu posso dizer, uma mostragem da verdade mesmo, sabe? O que é o matrimônio, o que é estar casado, o que é se abdicar, o que é abrir mão de muita coisa do seu ego para pensar em prol da família. E eu vi no rosto de muitos jovens que estavam ali justamente porque casar na igreja é bonito e tal. Isso não estou nem culpando quem dá o curso, longe de mim. Mas eu acho que para nós que somos católicos e que nos propomos a fazer esse curso, tinha que ser algo, não digo radical, no sentido de tradicionalismo da coisa, mas ser algo verdadeiro, ser um evangelho de Cristo, aquele que realmente corta, entendeu? E eu sinto falta. Desculpa. Infelizmente, com o tempo e o mundo traz muito isso e vai se perdendo o que deveria ser como cristãos, né? O relacionamento, ter a questão de manter-se, né? De se guardar-se para depois do casamento, fazer todo um caminho, né? Hoje é difícil você encontrar um casal de jovens namorados que seguem um caminho cristão para noivar e casar, né? Acabam seguindo muito o que o mundo prega e não o que a igreja prega nos relacionamentos. E isso dificulta muito, porque a família se torna a base de todas as vocações, né? Então, o casal que vai ter os filhos, é ele que vai ter que ensinar para os filhos a fé, o amor a Cristo e sobre todas as outras vocações para que os filhos cresçam e sejam santos, né? Hoje em dia as famílias se formam de formas mais acidentais, né? Acaba acontecendo coisas que não seguem o propósito de Deus, porque o propósito de Deus para a família é como na Sagrada Família, né? Que Maria, mesmo casada com José, foi fiel a Deus e foi pura e morreu assim. Então, essa dificuldade de manter o olhar, acho que em Deus, né, do casal ali no começo, de manter esse
olhar em Deus e as promessas, que acaba também prejudicando no futuro, porque também acaba casando pela festa, para aquilo que o mundo prega, e o casamento não dura, porque também não entende o que é realmente o casamento. Aí entra no que o Thiago falou. O senhor não acha não que... tem o entendimento. E aí, caminhando para a pergunta, o senhor não acha que até mesmo a catequese, tanto infantil quanto a catequese adulta, ou até o curso de novo, não está um pouco... A gente costuma brincar, e o meu amigo ali, quando a gente fala do evangelho, fiz uma comparação para ele esses dias, falei, sabe aqueles sucos antigos que tinham, que suco? Não sei se o senhor já viu, um pozinho ardido. Falou, o Evangelho de Cristo é aquele lá diluído em 10 ml de água. Ninguém consegue tomar sem fazer careta. Infelizmente vai fazer careta. Mas hoje no mundo estão colocando o suco tangue, que já é adoçado, numa caixa de 5.000 litros. Ou seja, estão sempre aguando, deixando bem leve, sabe? Aguando o Evangelho. Eu, com todo o respeito do mundo, mas eu vou em muitas paróquias. Já vi padre que prega... Não fala de inferno, não prega o evangelho verdadeiro, e não é nenhuma crítica ao padre, mas eu acho que vem muito dessa catequese. O senhor não acha que está muito meio que aguadinho assim essa catequese? Não deveríamos ter uma formação um pouco melhor? Bom, a catequese, o melhor modelo que nós temos, assim, tem acompanhado até o nosso superior provincial, ele trabalha muito nessa linha da catequese, é a catequese de linha catecumenal. Compreender no processo e se compreender no crescimento. Então, seja na catequese para os sacramentos como Eucaristia e Crisma, seja na catequese para o matrimônio, a pessoa tem que se compreender no processo daquilo que vai assumir. Então, assim, uma das críticas que eu dei aula de filosofia durante um ano, uma das críticas que alguns professores fazem. A escola, e aí vamos falar também a catequese, elas por vezes não nos ensinam a ser no mundo. Então, o professor de matemática deveria ensinar, sei lá, a organizar financeiramente a casa, fazer uma planilha de gastos, de entradas e gastos. Isso não se ensina. Que é algo algo que vai se tornar prático, né? Prático. E eu falo nessa perspectiva também na relação do matrimônio. Então, a catequese matrimonial deveria trabalhar a questão dos gastos, porque muitas famílias acabam ruindo porque não debatem essa questão de gastos, não dialogam sobre A parte isso. financeira é uma das que mais... A parte financeira, a questão de vícios, que muitos escondem vícios e só se revelam depois dentro de casa, a questão de vida de oração, de constância de oração, porque, como ela disse, muitos só querem fazer o casamento pela praxe, por causa da festa. E aí até alguns jovens que falam que vão casar, eu falo para eles, gente, não faz festa. Faz uma celebração, faz uma missa bonita, uma celebração bonita, mas se você quer fazer uma festa, vê algum local aí que faça uma festa por adesão. Cada um paga o seu e você não recebe presente nenhum. Você vai gastar um dinheirão para fazer uma festa e depois você vai perceber tudo que eu gastei, poderia ter investido no meu lar. Exatamente. E aí acaba um pouco falta dessa catequese nossa. Seja também na vida dos sacramentos, na constância da vida dos sacramentos. Compreender que o matrimônio não é só aquela celebração, mas é também uma continuidade para aquela celebração, a sacralização daquilo que se propõe a viver, e compreender que o propósito é muito maior daquilo que se celebra no momento. Eu acho que isso que o senhor está falando, igual o curso de noivo mesmo, quem está dando o curso de noivo é como se fosse um formador como o senhor. Eu tenho essa percepção assim, pode ser que eu esteja errado, não tem problema. Mas eu acho que a pessoa, não que ela tem que saber o íntimo do casal para ver se vai dar certo, não é isso, não é adentrar. Mas o que ela falar tem que despertar na mente do casal, ou do matrimônio ali, que eles estão indo não por um casamento. Eles estão indo para fazer uma aliança com Cristo. É isso que eu queria passar, entendeu? Tipo, deixar claro que o matrimônio faz parte de uma aliança com Deus, né? E aí tem uma outra questão que passa pelo discernimento vocacional e passa também no discernimento, tanto para a vida consagrada, para os ministérios ordenados, seja para o matrimônio, é o imediatismo.
Que Bento XVI, no passado, já falava bastante, o Papa Francisco falava bastante do imediatismo do nosso tempo. As pessoas querem as coisas para ontem. E aí se vai falar que uma catequese matrimonial leva 3 meses, Nossa. muitos desistem no meio do caminho. Ou vão para outros cantos aí que faz o casamento assim agora, né? Então, Então, tem esse problema. Há os pós e os contras, né? Mas não deveria. Isso que eu fico. Assim, por que eu tô falando isso? Porque eu fui casado há 11 anos, eu vivi num pecado tremendo. Mas quando eu entendi o que era o matrimônio, eu falei assim, como que as pessoas não entendem isso? Como que as pessoas podem ir para se casar sem entender o que realmente está se passando ali? Como que pode fazer da cerimônia do casamento algo simples, algo banal, algo que, vamos fazer uma festança, mas o Cristo mesmo que está ali no altar Acaba e que ficando de lado, né? fica em segundo plano, entendeu? E muitas vezes faz uma baita de uma festa, 3 meses depois está no divórcio, já separou, já. Então, cara, isso, assim, corta o coração, porque, assim, eu acho que matrimônio da mesma forma que o senhor, como padre, se abdicou de um mundo, o matrimônio, o marido e a mulher vai se abdicar de um mundo, vão viver apenas um para o outro, né? é renúncia. É, Assim como eu renunciei a ter filhos e ter uma esposa para servir a Cristo e a Igreja, também o esposo tem que compreender que ele vai ter que fazer diversas renúncias para sua esposa e para seus filhos, para o seu exatamente. lar. Seja essa renúncia o futebol da sexta-feira, quando o filho ou a esposa está doente, seja essa renúncia o churrasco com os amigos, porque as coisas em casa não estão bem, mas tem que compreender que é fazendo renúncias que as coisas elas são melhor valorizadas na vivência. Porque quem não renuncia acaba... quem escolhe tudo não escolhe nada. Entendi. E a gente entra num ponto também de constância, não só no matrimônio, mas nas outras vocações, né? É importante a gente ter essa constância para conseguir perseverar, né? E não desistir no meio do caminho e acabar, que nem no matrimônio, divórcio ou no sacerdócio, ter algum momento de desistência. O que o senhor diz aí para os jovens, para os casados, para os Leigos. padres, para os leigos, né? Para todas as vocações, para Mas ajudar nessa perseverança? eu acho que o matrimônio envolve o leigo, né? Porque o marido Sim. é um leigo também, mas envolve tudo. Porque tudo é preciso perseverança, tudo é preciso constância. E a constância que faz com que a nossa vida ela tenha sentido. São os pequenos detalhes e as pequenas fidelidades de todos os dias que faz com que possamos abraçar as grandes fidelidades. É como uma criança que primeiro é amamentada, depois come papinha e depois, quando cresce um pouco mais, come comida sólida. Você não vai querer dar uma feijoada para uma criança de 6 meses. Para matar a Você criança. vai matar a criança. Também a vida é sempre uma constância de progressão. É você compreender que o momento que você está vivendo pode ser difícil, mas você vai estar progredindo e crescendo. E quando você olha para tudo aquilo que você já viveu no caminho da constância, você percebe que você superou muitas dificuldades. Evoluiu, né? Você evoluiu, superou muitas dificuldades e você percorreu um caminho tão grande sem que algumas coisas você notasse. Mas você percebe que depois de um tempo você já está mais adiante, né? É verdade. É o exemplo do carro. Carro, se você... Vamos supor, vamos sair, sei lá, vamos já para Curitiba. Vamos sair daqui para Curitiba. Um sai a 100 km por hora ali mantendo. O outro vai a 140. O que vai a 100 km mantendo, vai e volta de Curitiba com um tanque. É a constância. Agora o que vai a 140 vai mudando. Chega em Curitiba, tem que abastecer para voltar. Então, por vezes, nós gastamos muita energia e não nos percebemos na constância do processo. Então, é preciso, por vezes, desacelerar, mas não demais, para viver a constância. Isso que o senhor está falando tem
muito comigo, porque assim, no começo da minha conversão, eu fui com muito ímpeto para aprender as coisas. Peguei a Bíblia, comecei e não aprendia nada, sabe? Não digeria, vamos dizer assim. Quando eu comecei a ter um certo discernimento até, eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Aí eu comecei a simplesmente pegar a liturgia da igreja mesmo e ler todo dia. Aquilo me edificou. Em uma semana eu cresci muito mais do que eu tivesse em um mês em cima dos livros, sabe? Então é isso que o senhor está falando, é uma constância que não é necessário você acelerar para matar aquela fome que muitas vezes você não vai matar, não vai, né? E aí essa constância que me fez realmente crescer espiritualmente foi a oração devagar, não digo devagar de lento, nada, mas uma oração constante, mas uma oração bem feita, uma oração bem praticada, uma leitura da Sagrada Escritura bem feita, bem meditada, e aos poucos, pedacinho por pedacinho, eu fui crescendo, evoluindo muito mais do que nos 3 primeiros meses da minha conversão. Por que eu digo? Porque no primeiro mês ali, eu estava vindo do protestantismo, então, nossa, eu comecei a debulhar a palavra de Deus, fui catena áurea, fui um monte de coisa, e não aprendi nada, não me edificou. Chegou uma hora que eu fiquei tão cansado que eu falei assim, cara, não vai. Aí comecei a rezar e comecei a ir na missa todo dia. Fui tendo discernimento. Aí começou calma, como se Deus estivesse falando assim, calma, queridão. É no meu tempo, não é no seu. Não, e aí hoje você pega a liturgia diária, o Evangelho do Senhor, Perdão. com a catena áurea, você vai entender muito melhor. Mas é preciso comer as coisas com tranquilidade. Né? Eu sou gordinha, mas vou usar um exemplo de academia, né? Se você vai correr na esteira, né? Corre 10 quilômetros em meia hora. O primeiro dia é sofrido. Você vai sofrer, vai cansar. No segundo dia você não vai conseguir correr os 10 quilômetros, no terceiro talvez não. Mas se você vai fazendo uma caminhada, vai fazendo uma progressão, em alguns dias você vai conseguir correr os 10 quilômetros todos os dias e assim vai evoluindo, né? Então, assim também é na vida religiosa, né? A gente vai começando, precisa começar, precisa dar espaço, né, de começar, e vai começando, e vai aprendendo. A gente pode ver uma vida inteira e não saber tudo ainda plenamente da igreja, mas a gente precisa buscar, né? A gente não pode também estagnar naquilo que eu vou na missa de domingo e estou fazendo... Só cumprir é isso que eu preciso fazer. Não, a gente precisa entender que é mais do que isso. Né? A Igreja Católica é muito mais e muito mais bonita do que só ir ao domingo nas missas. Né? A gente não bebe água só no domingo, né? A gente precisa beber água a semana inteira. Tem uma história, agora eu não vou lembrar qual santo conta, mas é o do rei rico, que ele dá moedas para os mendigos e tal. Né? E aí parece ter um mendigo na beira do castelo ali e tal, ele vai dar as moedas pro mendigo e, se eu não me engano, ele não dá todas e guarda uma com ele, o mendigo quer todas, entendeu? Ou seja, a gente tem que se alimentar da palavra de Deus e também, eu diria, da Eucaristia. Se eu tivesse condições, eu ia na missa todo dia. Estou fazendo um propósito que eu quero ir, mas de ir constantemente, porque se a gente tem 7 dias na semana e dá 1 hora para Deus, eu acho muito pouco. Eu falo por mim, tá? Não estou nem forçando ninguém aí, mas é muito pouco, não é, para Deus? Para você simplesmente só ir na missa no domingo e durante a semana inteira não reza, não frequenta, não faz nada, não medita a palavra, não medita a palavra, né? Então é complicado, né? Eu acho que a alimentação da palavra, e aí é onde entra o discernimento, e justamente para chegarmos às vocações, é você se aprofundando na palavra, né? E quanto mais você lê, como diz o Evangelho, que eu não vou lembrar a passagem, você só vai reconhecer a voz do pastor se você conhecer o pastor, né? Os padres, que são os porteiros do cercado ali onde estão as ovelhas, eles abrem para nós reconhecermos a voz. E como que nós reconhecemos? Só estudando a palavra, meditando, indo à missa. Então, como que a gente vai entender, ouvir a voz do pastor se nós não o conhecemos, se não estamos próximos? Eu acho que seria isso, né? Cabendo aqui uma última pergunta para o senhor. O padre que se formou, o senhor fez voto de pobreza, no caso, né? Mas um padre religioso ou diocesano, eles possuem salário? Como funciona essa parte? Legalmente, nós não temos salário. Nós temos algo que chama-se côngrua, que é uma ajuda de custo, e a isso cada província eclesiástica define esse valor. Então, mensalmente, nós recebemos uma côngrua, e isso varia de acordo com cada instituto também, né?
Então, o padre diocesano tem a cômora estipulada pelo que diz a província eclesiástica. Eu não sei quanto que é aqui. Não, nem interessa a nós, mas é só para... E no nosso caso, aqui Debater, também, sabe? na casa aqui, que eu tenho, a minha função eu sou o chamado padre liberado, que eu sou um padre livre de funções paroquiais, para que eu possa exercer meu ministério com mais liberdade. E a província me designa uma cômora mensal também, bem como os padres que aqui moram. Tem uma cômora mensal, que a província, para algum gasto, quer ir fazer um lanche, quer ir no cinema. Ah, entendi. Mas tem alguns padres que não tem nem isso. Eles abrem mão. Tem alguns padres que abrem mão. Tem alguns padres que abdicam dessa questão desse direito, mas não é tão corriqueiro. Alguns padres recebem menos. Eles compreendem que a comunidade, por vezes, não consegue ajudar, porque a comunidade tem suas precariedades, suas dificuldades, não consegue dar o que estipula a província eclesiástica ou a diocese, e aí eles recebem menos. Mas é sempre interessante que tenha uma ajuda de custo. E essa vocação do senhor igual o senhor falou, que fica um pouco mais livre, né, para exercer essa função, o senhor foi, como que eu posso dizer, encaminhado a isso ou o senhor buscou por isso? O senhor, eu gostaria de fazer isso? Não, eu fui nomeado para isso. Foi nomeado. Então, no meu caso, o meu superior é uma necessidade da província, que precisava de um animador, um promotor vocacional e um padre para trabalhar com a juventude. E aí o meu superior provincial, em diálogo comigo, me delegou, me nomeou para essa função. E isso é uma coisa que na vida religiosa, pelo voto de obediência, eu não escolho o que vou fazer ou onde vou fazer. Eu escolho obedecer. Onde o Espírito mandar, onde o vento soprar. E aí, voltando ao voto de pobreza também. O voto de pobreza não está relativamente direto aos bens materiais, mas compreender que tudo que tem aqui é meu. Tudo aquilo que eu visto é meu, mas ao mesmo tempo não é. É da igreja. É não se prender, né? É não se prender. Se for preciso, meu superior mandar eu pegar minhas roupas e dar para os pobres, eu dou para os pobres. Sim. Seu coração não está. A gente não está preso a isso, não está preso a um local, não está preso a uma posse, a algum bem, né? Essa é a liberdade de espírito que a pobreza evangélica traz. Não quer dizer que a gente vai viver na miséria, mas quer dizer que a gente não está preso a determinado local por interesse financeiro. Não está preso a nada que apodrece. Porque a obediência exige liberdade. A pobreza é liberdade. E a castidade também é liberdade. Então a gente vive uma liberdade plena. Tem alguma última pergunta? É isso? É isso. Bom, padre, a gente queria te agradecer muito. Eu tenho só uma dúvida. Da onde surgiu esse nome? Por que esse nome, padre? Chaibol. Tá. Eu nasci em 89. Na década de 80, no final da década de 80 ali, existia um programa chamado Show da Xuxa. E no Show da Xuxa foram gêmeos Chaibol e Chaira. E aí minha mãe gostou, só que acredito que era com X. Eu nunca achei, isso na internet. E minha mãe gostou e colocou, eu nasci e colocou meu nome de Chaibol, só que com CH, não com X, graças a Deus. E a minha irmã, uns anos depois nasceu, eu tenho uma irmã que se chama Chaira. Eita, virou a dupla mesmo. Então, Chaibol e Chaira. Nossa, é daí que vem a origem, então. Daí que vem a origem. Entendi. Bom, padre, a gente queria... De vez em quando as pessoas perguntam, aí eu primeiro brinco, porque em árabe significa Deus é misericordioso. Em árabe significa que aquele que trabalha com a mão de Deus. Dá pra falar até que é hebraico, né? Depois, né? E assim Muito bom, vai, né? muito bom. Entendi. Padre, a gente queria imensamente te agradecer. Espero que vocês tenham gostado também aqui do papo.
E principalmente agradecer a acolhida, porque é a segunda vez que eu venho aqui, fui muito bem acolhido. Já cheguei, a gente já chegou jantando, né? Já chegou com comida na mesa. A primeira é a Eucaristia, claro, foi a Sim. missa, mas depois a gente teve um jantar aqui delicioso e passaram mal com a pimenta que o senhor deu aí, viu? Não era pra eu falar, viu? mas saíram ali falando assim, cara, eu não consigo falar, meu irmão. Se o padre oferecer pimenta pra vocês, só uma gotinha, viu? É, foi bem. Mas tava fraquinha, Ai, gente, é pra acabar. Então, nosso muito obrigado mesmo, de coração. Sejam sempre bem-vindos. Nosso fundador, São Gastão Bertoni, ele sempre fala que a acolhida é a nossa prioridade. Então, sejam sempre bem-vindos à nossa casa. A casa está aberta. Se querem fazer um retiro, venham fazer retiro em nossa casa. Eu tô devendo Temos um pro espaço. padre Eric já faz tempo. Tô falando, eu vou, padre, eu vou e nunca vem. Temos bastante espaço, seja para crisma, seja para catequese. Temos bastante espaço na casa. E venham e aproveitem aqui. A nossa casa é uma casa aberta, especialmente para a juventude. É uma casa também da juventude, né? A gente agradece muito, obrigada, padre. Conte sempre com as nossas orações também, né? A gente sabe que o caminho é longo, é difícil a jornada de vocês e que é a oração do povo que também ajuda a sustentar o caminho e a vocação de vocês. Então, conte sempre com as nossas orações. O senhor também é muito bem-vindo a vir na nossa comunidade celebrar com a gente. A gente gosta bastante do senhor. E que Nossa Senhora possa abençoar cada vez mais a tua vocação, que o Senhor siga firme, né, no seu propósito junto a Deus e que um dia a gente chegue junto no céu, né? Amém. Para isso, eu fiz um presentinho para o Senhor, ó, se puder entregar. Amor, Fiz um artesanal. tercinho para o filho predileto de Nossa Senhora, para ajudar o Senhor a seguir aí o seu caminho aí com Cristo. abençoe. Depois, peraí, abençoa o meu também. Olha lá, Calma aí. já viemos de preparados. A gente veio armado para. Tá aqui, o dele é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Calma. Assume deu, mas vai ser passado. Depois eu faço outro para você, não Tá tem bom. problema. Calma, deixa eu só pegar. Ó. Já abençoe, E padre. já é a bênção também, gente, pro nosso podcast aqui. Mas já fica Tá? bem, Já também. fica a bênção de todos. A gente queria agradecer mais uma vez imensamente. Você que gostou, talvez ficou um pouquinho longo, eu não sei quanto tempo deu. Mas, gente, assista, compartilhe, manda para aquela pessoa que está decisa sobre a vocação, vai, se não vai. Lembre-se, os mornos serão vomitados. Decida, sempre decida. Se ficou longo, pense que é o Kairos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Gastão Bertoni, os médicos da bem-aventurada Virgem Maria e São José, seu esposo, abençoe a cada um que assiste esse podcast, abençoe os objetos de devoção que aqui estão, para que possam ser sempre sinais da presença e do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Isso aí, gente. Gente.